A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Foi um boa tarde animado, auditório? Perguntar pro Zé Balai se foi um boa tarde animado, o cara tá sem microfone. O Zé Fernando vai pegar o microfone. Ele roubou meu. Vamos lá, vamos ver. Não roubou, vou dizer, é uma acusação grave. Furtou, porque... É uma coisa grave, hein? Boa tarde, José Carlos Palone Garcia. Como é seu boa tarde, tá animado? Boa tarde, Vander Luiz. Aê! Boa tarde, Zé Fernando. Boa tarde, Vander Luiz. Opa. E queridos internautas. Hoje, você achou que não saiu um boa tarde? Dá mais um gás do microfone do Zé Fernando. Ele achou que tava. Ele achou que o Boa tarde. Pera aí, Lucas, dá um gás do microfone do Zé Fernando aí. Boa tarde. Dá um Ivan Gás pra ele aí. Eu estava com esperança que o gás já tá custando 49 hoje. Gente, 100% da Bolsa Família. Eu tava esperando. Vai ter 13º agora. Vai ter 13º? É, promessa. Gente, estamos iniciando aqui mais um programa. O Brasil tem um novo presidente, que o Jair Messias Bolsonaro possa realizar um grande governo. Espero que passe um pouco agora esse clima de fla-flu, né? Que tá de ódio, né? Então, vamos lá. O que você achou, Zé Fernando? Vou aproveitar o Zé Balai que tá com o microfone engatilhado. Aqui, quem se movimenta, recebe. Quem pede, recebe. Quem se desloca, tem preferência. E você já se deslocou. Zé, Neném Prancha, passado algumas horas, Bolsonaro, presidente do Brasil. A gente quer a participação dos nossos ouvintes também aí. E agora? E o Brasil a partir de agora ou a partir de 1º de janeiro? Você vai fazer igual o Guto Issa, que vai esperar a chegada dos carnês do IPTU em março? Ou você já quer se manifestar sobre o Jair Bolsonaro? A bola tá com ele, né? A bola tá com ele e o que eu falei ontem aqui no programa é que não foi uma vitória arrasadora, né? Você esperava? Poderia ser mais? O Bolsonaro, a equipe toda do Bolsonaro, né, estavam aguardando uma vitória arrasadora, uma goleada, como a gente fala comparando com o futebol. Isso não ocorreu. Isso, de um certo ponto, é bom. Para a democracia é bom porque você tem uma oposição que ficou demonstrado que é um percentual grande até, significativo do eleitorado que não compactuou com aquelas ideias ou que concordou com a ideia do candidato que recebeu esses votos, que no caso é o Fernando Haddad. Então a gente tem um quadro de expectativa, porque o perfil do Bolsonaro, já que foi demonstrado nas redes sociais, é um perfil tanto quanto assim polêmico e em determinados pontos até explosivo, né? É aquele jogador que, se provocado em campo, já leva um amarelo no começo do jogo. Ele é o Felipe Melo. Então a gente tem essa expectativa de que ele também se comporte como um estadista, né? Para que as reformas necessárias para o país voltar a crescer, né, sejam implementadas. Se for um jogo de confronto, se for um jogo de revanchismo a todo instante, como a gente falou no tal do Fla-Flu, isso realmente não vai mudar em nada. A situação vai ficar ainda pendente até, digamos assim, esperando uma crise novamente, processos de impeachment e tal. Então, o que a gente espera é que as coisas possam caminhar dentro de uma normalidade democrática, no jogo em que a oposição tenha o espaço dela devido, né? E analise as proposituras todas que cheguem ao Congresso Nacional, as políticas implementadas aí pelos ministros. A gente espera que esse jogo seja um jogo republicano. E realmente o que você falou da questão do ódio de ambos os lados, aquelas torcidas todas acirradas nos movimentos aí de rua, elas arrefeçam um pouco, né? Para que ele possa ter aquilo que foi comentado ontem também, possa ter o período que se dá normalmente em início de governo aos novos governantes, a tal da lua de mel, né, que normalmente gira em torno de 180 dias, onde você vai já sentir como é que está sendo desenvolvido o governo, como ele está sendo estruturado e as primeiras medidas de ordem econômica, de ordem social, enfim.
a constituição dos ministérios todos, o que ele vai fazer de reforma, de mudança, de suprimir ministérios, criar ministérios, quem ele vai pôr em cada pasta. Essa expectativa, e depois o início do jogo, sempre gira em torno de 6 meses. É o que a gente espera, que o país saia desse entrave todo que ele está vivendo, né, e passe a ter um caminho a ser seguido, né? Esperamos que as coisas possam caminhar, volto a dizer, dentro do jogo democrático, que não haja nenhuma medida de força, que não haja aquela exacerbação dos ânimos, ainda como estava ocorrendo em tempo de campanha. Agora é hora dele, a bola está com ele, é hora dele mostrar como é que ele vai querer jogar, né? Vamos ver. Tomara que vamos ver como que ele vai montar o time, né? Ele foi convocado para a seleção brasileira, igual que ele é convocado, né? Alguns nomes apareceram já. Então, ele já tem uns 4, 5 aí, né? É. Paulo Guedes! Então, esse é o nome que é o posto é o posto Ipiranga dele, qualquer né? Dúvida que ele tinha, né? Quando era perguntado pelos jornalistas, ele falou, pergunta para o posto Ipiranga. Então, ele mesmo qualificou o seu principal assessor, né, diria até mais que isso, mentor, né, intelectual aí, porque é o que tem mais formulado as questões de economia, de ordem aí ele é um ultraliberal, como se fala, né? Então esse jogo da política econômica vai ser traçado todo pelo Paulo Guedes. Então a gente vai... as expectativas já estão claras aí, como é que vai ser a formulação econômica do governo dele, né? Pelas próprias declarações do Paulo Guedes e pelo que ele pensa realmente em termos econômicos, né? É isso aí. E entre os prováveis, Zé Fernando, você não falou ainda, Zé Fernando, um dia depois. Day after, né? Como o Zé Balai falou, nós temos que ter uma certa... aguardar, né? Ele até que foi bonzinho em 180 dias, a turma está falando em 100 dias. O que... sei lá. Mas vamos ter que aguardar um pouquinho. Não dá para julgar. Se começar bem, 180. Se começar mal, 100. 100 mesmo. Ou menos. Até menos. E não podemos julgar também pelo que foi feita as campanhas, né? As campanhas, elas são muito... né? Se promete e não se cumpre. Por algum motivo depois não se cumpre. Só um detalhe, o que a gente esquece um pouco é que essa campanha não teve no segundo turno os debates. Tudo bem, por força daquele atentado, do que aconteceu, né? da facada que ele levou. Mas faz muita diferença. Normalmente o cara que está na frente não quer ir. Em São Roque, por exemplo, já teve mas nem no primeiro turno ele foi a debate por conta disso, né? Então, porque às vezes o debate o sujeito é forçado a assumir alguns compromissos públicos, né? E ele praticamente não teve falou, poxa, ele se teve comprometeu. Uma grande exposição na mídia, mas não teve mas sempre relativo à saúde dele, exatamente. Aos problemas que ele vinha enfrentando e tal, com relação à recuperação e tal. O próprio Lula não foi nos debates, lembra? Ele também não ia. Quer dizer, sei lá, mas ficamos nessa nossa eleição atual, foi totalmente, não teve primeiro turno, segundo turno, não teve nada. Ele praticamente só ficou ali tranquilo, se elegeu e espero que faça um governo para todos nós mesmo, como ele prometeu, né? Não, essa é a torcida. Todos os brasileiros. Vamos ver o seguinte, então, só pra gente falar da equipe, hoje tem assuntos de São Roque também. Onyx Lorenzoni, o articulador. Um dos mais ferrenhos opositores ao PT na Câmara dos Deputados, ele vai ser o ministro da Casa Civil, provavelmente. Um nome forte na questão política, né? Ele é político. Na área política, ele que vai ser o responsável ali pelas articulações, executivo, legislativo, né? Paulo Guedes, o super-ministro, posto Ipiranga. Então, isso daí já tem uma definição clara do que ele pensa e de medidas que ele já quer tomar, já quer implementar no início do governo. Ele quer reduzir o número de ministérios de 29 para 15. Precisa ver se não vai alterar aí. Diminui o emprego, né? Não, e altera, por exemplo, o que eu acho que ele voltou atrás, aquela configuração que ele queria unir o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente, isso daí seria uma loucura, né, sob o ponto de vista de você deixar uma coisa, que nem a turma falou, né, jogar a raposa para tomar conta do galinheiro. Então, isso daí parece que chegou o clamor ali na cabeça da campanha, né,
e que o próprio Bolsonaro recuou nesse sentido. Ele vai manter os 2 ministérios. A General Heleno, o linha dura. O general da reserva, Augusto Heleno Ribeiro, quase foi candidato a vice. Aliás, até o pessoal faz um levantamento aqui que, em entrevista ao Jornal Nacional, logo após o primeiro turno, Bolsonaro chegou a se referir 2 vezes ao seu vice erroneamente como Augusto. Ele estava tudo certo que seria o Heleno, né? Agora o Heleno é um general de 4 estrelas, tal, e ele poderia assumir o comando do Ministério da Defesa. Deve ser. Aí já, por exemplo, já tem o aval da população, né? Então ele está montando a equipe dele, esses nomes já eram conhecidos anteriormente, né? Resta saber agora como estão os ânimos desses militares todos agora no poder, pelo voto popular, claro, né? Vamos ver como é que eles vão se comportar. E o Marcos Pontes, o astronauta? Esse daí... Quase foi vice, hein? Então, mas ele já aceitou, aventou-se o nome dele, né? Como provável ministro da Ciência e Tecnologia, não é isso? Vamos ver. Então já estão comentando aí. É um nome, assim, querido, é um astronauta, a população admira muito. Você acha que com ele tem algum risco do governo ir para o espaço? Se for para o espaço, vai em boas mãos. Vai em boas mãos, ele vai. É isso aí. Então, não, vai em boas mãos. Deixa eu ver aqui. Só esses nomes fortes aqui, só por enquanto isso aqui. Mas tem alguns nomes que são comentados aí, né? Olha, você pode mandar a sua opinião aqui. O Jair Ribeiro está acompanhando a gente, está acompanhando vai ter o período da transição, que nós também falamos ontem, né? Você acha que o Michel Temer pode ajudar? Não, Ou se ele falar agora não me ajudaram... Não, isso daí é uma determinação até prevista, né? Esse protocolo, é determinação constitucional também, quer dizer, você tem de oferecer todas as condições para que o próximo governante tenha já condições de iniciar o jogo a partir de 1º de janeiro. Não tenha dificuldade alguma neste período para ele conhecer todos os números, toda a máquina, o funcionamento dela, detalhes, todos. Isso vai ficar franqueado para que a equipe, até já o Temer ofereceu lá um palácio lá para que ele se... Na época do Collor era no bolo de noiva. Agora foi qual é o... Jaburu? Jaburu, acho que era, se não me engano. É o vice, né? Mas então, tá vazio, tá vazio, então. Ele ofereceu já toda a estrutura que já... E isso parece que eles vão se encontrar durante esta semana já para estabelecer como vai funcionar o processo de transição, né? Então, a gente espera que o Temer, claro, haja republicanamente, né? Nesse aspecto que não poderia ser diferente, né? Zé Fernando, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria analisar os números aqui da nossa região. São Roque, Bolsonaro, 73,21%. Ele teve 28 mil votos, Zé Fernando. Nós esperávamos 30, né? Nós estávamos fazendo uma projeção, mas também foi 10 mil teve o Fernando Haddad, 26. 73% Jair Bolsonaro, 26,79% Fernando Haddad em São Roque. Então ele teve 53% no primeiro turno. Olha, ausência de 24%, hein? Bateu com a do primeiro turno. Bateu. E no estado, no Brasil todo foi 24%, né? Se manteve a porcentagem. Tá, vamos lá. Então, São Roque, normal. Vamos ver Mairink? Mairink também deu um percentual mais ou menos igual, Mairink um pouco diferente. 71,39%. Bolsonaro e Mairink. Pouca diferença também. 2%, e ainda mais comparando em números reais, é pouquinha coisa. Alumínio. Alumínio acho que muda um pouquinho, não muda não? Deve mudar. Vamos ver alumínio, 68,13 contra 31,87. 5%. Menos que São Roque, né? Ele teve menos votos que São Roque. E Araçariguama? Talvez um pouco da influência do operariado, o pessoal da CBA, um pouco mais, o PT tem um pouco mais de presença ali, né? Araçariguama, 69%. Mas foram com São altos. Roque, sempre todos alto, eles foram sempre altos, né? A região votou, não diria maciçamente, mas bastante no Bolsonaro. Foi, não tenha dúvida. E agora o seguinte, aliás, tem aqui o pessoal marca, Haddad venceu em todos os municípios do Ceará, do Piauí e de Sergipe. E o Bolsonaro venceu em todos os municípios de Rondônia e nas cidades lá do Distrito Federal. Agora, em Pernambuco, Bolsonaro venceu só em 2 municípios, Santa Cruz do Capibaribe e no arquipélago de Fernando de Noronha.
Aí demonstra que o Nordeste está muito alinhado com as políticas do PT, né? Você tem que ver qual a influência da Bolsa Família nisso. Né? Às vezes tem diversos fatores. Tinha um candidato a deputado estadual na Bahia, que ele é de São Paulo, mas ele era candidato lá. Não, mas sabe que do Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo ontem, não aprendi o nome dele ainda. Witzel. Ele é de Jundiaí? Isso eu já não sabia. É de Jundiaí. Se é Wilson, é o Witzel. Se é Wilson, é Witzel. Mas acho que é de ser alemão. Tem as duas. Deve ser, quando tem dupla função nesse sentido. Deve ser descendente de alemão, essas coisas, né? O que você estava falando, Zé Fernando? Não, então, e ele era... Esse deputado da Bahia, né? Esse deputado, ele não se elegeu, voltou para São Paulo e tal. E, inclusive, ele é até uma pessoa famosa. E ele dizia que se você recebe alguma ajuda do governo, você não pode votar. Isso é compra de voto. Então, como? Ele falava isso. Eu acho isso absurdo também. Mas ele falava isso aberto. Não se elegeu deputado, é claro. E se elegesse, acho que teria grandes problemas com seus parceiros. Não, mas aí é uma questão aí que a gente tem que analisar. Não tem como. Todo mundo recebe uma ajuda de alguma forma. Mas foi muito forte, né? Muito forte. Os resultados lá foram expressivos, né? Pro Haddad. Agora vamos ver aqui para governador. Vamos fazer o seguinte: São Roque. Vamos ver. Foi uma boa para o Cláudio Góes, que é do PSDB. Ganhar o Dória foi bom, né? Ele teve aí Ele foi na quarta-feira abraçar o Dória lá em Sorocaba. O Dória teve aqui em São Roque também. Foi recebido pelo prefeito, pela primeira-dama. O prefeito estava esperando lá no Paulistano, ele desceu lá no Por causa de chuva, teve problema. Mas ele recebeu. Mas recebeu. O Dória, e você tem também aí... para fazer digamos assim, o meio de campo, né? Tem uma senadora, né? Que é a Mara Gabrilli, teve uma votação expressiva aqui em São Roque, né? Com o apoio explícito do prefeito. Ele estava, inclusive, nós fomos fazer a matéria lá, ele estava, inclusive, presente e falou discursou. Então já é um laço que se criou, né? Que se criou, exatamente. Então tem também uma presença na Câmara Federal que obteve uma votação significativa aqui em São Roque, que é o Vitor Lippe, né? Que já é da região também. Ele é importante. Nós conversamos antes de chegar no programa aqui, o Donizete Carteiro falou que. Peticionário. Um monte de lixo lá. Carteiro, tá cheio de lixo ali, hein? Tá cheio todo. Aí eu falei, ô Donizete Carteiro, e esse monte de lixo aí? Ele falou, a gente precisa instalar câmeras na cidade para ver que horário o pessoal tá pondo lixo ali. Eu acho que o problema não é questão de... Bom, tudo bem. A gente já vai chegar lá, inclusive... Tem no campo federal o Lippe, né? A Mara Gabrilli, no Senado, no campo federal o Lippe, e no estadual a Maria Lúcia Amari. Os demais candidatos não obtiveram sucesso, né? No caso, o Márcio Camargo, que era alinhado com o Dória, né? O alinhado com o Márcio França estava o João Caramês. Então, quer dizer, você tem aí um perfil aí que o Cláudio não está sem... retaguarda para tratar dos assuntos de São Roque junto ao governo do Estado. O Zé Aníbal não foi eleito, né? Não foi eleito. Não foi eleito. Ele pediu o Herculano. O Herculano foi, né? O Herculano... Não, acho que é a Rita Passos que... Agora, espera um pouquinho só. Vai na nossa lista aí. Vamos na lista. Enquanto você vai, a votação do Dória em São Roque, 63,33%. O Herculano se elegeu e a Rita Passos não. Então, o Dória teve menos votos que o Bolsonaro. 63,33 e o Márcio França 36,67. Uma votação expressiva. 63 né? Quanto que teve o Bolsonaro aqui? 70 e quanto, Zé Balai? 73, é isso? Foi 10% a menos? 10% a menos. Mas, de qualquer forma, ele teve uma votação acima da média. Vamos ver Mairink, como é que foi? Vamos ver como é que foi o trabalho em Mairink aqui do PSDB. O Dória teve quanto, você disse? Em percentuais? 63%. Então, 63. No primeiro turno ele teve 43. Então ele ampliou. Em cima juntou com os votos do SCAF, que não foram para o Márcio França. Exatamente. Né? E o Márcio França acabou recebendo votos do Luiz Marinho e de outros aí. Então. Vamos ver aqui. Cadê aqui, Mairink? Por que o Mairink não está entrando aqui? Vamos lá, Mairink. Menos o Dória, hein? 57,24. Lembra no início ontem do programa, quando os números estavam saindo de Mairink, que
França estava na França frente. estava na frente. E daí o Jair até falou que o prefeito Peixinho apoiou o França, né? França, Então a gente achava até que em Mairim que o resultado fosse mais pró-França. E não foi, não né? foi. Não foi. Mas 50 aí. Foi equilibrado. Peraí. Mairim, que vamos lá, 50. Vai dar tempo aqui, peraí. Volta lá. E quando a gente precisa, ele não vai, né? Ele demora. É de sacanagem, eu sabia. Então, Mairim, que mandar um abraço aqui pra Meire Ford, já tá acompanhando o nosso programa. José Luiz Dudas, Donizete Ramiro de Souza, pro Gilson Dudas, Rubio. Pode mandar um abraço pra gente. Por que não tá aí no Mairim? Felipe Lombardo, Magda Sueli Franco Godinho. É. Mas por que não Oscar tá? Verzola. Oscar Verzola já falou, já vai tarde o Temer. O Temer ajudaria muito a ir embora. Daí eu também concordo. Agora ele sem o fora privilegiado, ele pode ir embora pra cadeia. Mairim, 57,24. Então, e a média ele foi maior que a média também. A média no estado deu 52, né? 51 praticamente. Vamos ver Mais alumínio. 51. Alumínio acho que tem um pouco menos o Deve Dória. ter menos ainda. Vamos lá, um pouquinho menos pro Dória. Vamos ver alumínio. 51,26. Alumínio é que foi na média. É. Até talvez um pouquinho menos. 51, então França já teve seus 48. 48. Tá vendo? Então, é só alumínio que foi fora da média. Talvez Araçariguama também. Araçariguama, que nós recebemos antes da votação também. Araçariguama deu Márcio França. Nós recebemos a votação. Isso foi aqui, nós até mostramos o papelzinho, um apoio explícito do prefeito, da prefeita. Da no caso, prefeita, no caso, né? Mas também do eles Carlos Aymar. se posicionaram publicamente. 53,32% Márcio França, o Dória 46,68% em Araçariguama. E eu queria ver Itapevia, porque lá é o reduto do Caramês. E também estava à frente ganhou Márcio França. Ali você pega já Araçariguama, embora não seja, Márcio França. tem influência da Grande São Paulo. Exatamente. 52,38%. Então, o Vitória do França tem reflexo aqui, porque o João Caramês fez campanha também em Araçariguama. Nas cidades da Grande São Paulo, provavelmente ele só tem a ganho em Vargem Grande aqui por perto. Nós não somos Grande São Paulo, né? Não. Até nem tem Estamos na divisa dela, né? até nem Nós tem. São já- Paulo deu Márcio França, 58,10%. E aqui, essas duas cidades próximas de São Roque, Cotia e Vargem Grande. Vamos ver Cotia. Vargem Grande foi Dória e Cotia, Márcio. Márcio França. Cotia deu Márcio França, Márcio França. 50,59%. Já também influencia, no pau, isso andou, você viu que andou. Exatamente. O Márcio França ganhou na capital, ganhou nas cidades próximas. Agora, Vargem Grande já começa a dar Dória. Dória, 53,29%. É, Estava analisando o tá mapa. vendo? Tava dando as... Então é isso aí. Vamos ver Ibiúna para fechar. Ibiúna é gente? que nós vimos ontem. Nós vimos também Ibiúna eu acho que é Dória. Dória. Deu Dória, Até sim. parece que estava maior que aqui. É. Num determinado momento tinha mais que aqui. 66,86%. Mas 67 aqui, quase igual. Mas, sem dúvida, a região foi expressiva. Se você pegar toda aqui a nossa... E se contar Sorocaba ainda para frente, muito... Sorocaba, Dória foi muito bem. Eu acho que assim. até Itapetininga, Tatuí, tudo. Esperamos que essa vitória dele represente muito para nós para aqui, São Roque. né? Exatamente. Bem, Porque vamos falar, opa, você teve, em Sorocaba ele teve 63,97%. Exatamente. Pode ver Tatuí, Itapetininga, tudo. Não, Ele nadou meio de braçada aqui. aí ele pegou realmente a máquina do partido, né? Que tem Não, força no interior, tem muita né? força no interior. Até que fez na quanto? nossa Já está há região 20 e muito. quantos anos no poder? Exatamente. Não, eu só veja bem. É a sétima vitória? Não. Então, eu acho que é o seguinte, essa turma você está põe- no você poder põe na desde conta o mais, tempo de 82. Isso. Você põe na Exatamente. conta do Você põe Montoro nessa Montoro, conta também. 82. Mário Covas, Não, Quércio, 86. Quércio. Fleury, Mas é que então 90. o Quércia e o Fleury você pode Isso, até você tirar, pode porque tirar. foi motivo Isso, da briga, criação. do racha para do criar o MDB. PSDB. Exatamente. Aí se criou o PSDB, mas o primeiro teria sido o Montoro, porque o Montoro veio para esse lado. Veio para o PSDB, né? Foi o Montoro. Exatamente. E ele teria o Quércia, na época, eu me lembro muito bem, ele era para o Mário Covas ser o vice dele, né? Isso. E para pegar na sequência o governo. O governo. Aí o Quércia, numa convenção memorável lá no AMB, nós estávamos lá, o Quércia perdeu a convenção para o Montoro e neste instante... Pro Mário Covas? Ele perdeu para o Montoro, Pro Quércia, Montoro, Montoro.
E o Mário Covas já estava na chapa tá. do Montoro, como vice. Como vice. Aí o Quércia fez um movimento de saída do ANB. Porque ele tinha vindo dos Ele senadores ele, 74. Então, ele né? saiu do ANB e foi lá para um hotel no centro de São Paulo, que hoje é prédio dele, ali onde era o Estadão. Ah, né? ele foi lá? Ele foi para lá e ficou posicionado ali no tipo QG. Né? Jorquedinho ali. Então ele Isso. ficou no QG e já sinalizando que iria para o PTB, para ser candidato ao governo do Estado. Isso. Então o Covas abriu mão de ser vice e o Quércia voltou para o ANB. Pro ANB. E aí teve até aquele hino, pela União, o Covas abre mão e tal, não sei o quê. E aí o Covas foi governador, prefeito biônico de São Paulo. Pois São é, Paulo, então até exato. teve toda essa sequência que... Se o Covas não fosse o prefeito biônico de São Paulo em 85, tinha algum nome ali engatilhado? O que se falava? Porque era o governador que indicava, né? Se não me engano, tinha ali o- se não me engano, veja bem, foi ser prefeita da USP. O prefeito da USP. Reitor? Não. A USP ele tem uma prefeitura Tem, própria. Tem. E a pessoa que ia ser, eu me recordo de uma história assim, foi ser prefeita da USP. Não, eu não me lembro Porque, agora eu me recordo exatamente que foi de feita alguma outros coisa. nomes que poderiam ter ocupado a Porque prefeitura. realmente tinha alguém engatilhado, porque o prefeito era biônico ainda. Não ia ser prefeito das capitais, ia continuar. Cidades turísticas, mais de Estâncias, 200, mais de Santos, 200 mil cidade de habitantes. segurança, Volta Redonda. Não podia votar. Não podia não votar, exatamente. Isso é pro pessoal que é saudoso da ditadura. Então, não saber isso biônico, daí. porque quer dizer que é alguém que é feito Coloca, ali. que é colocado- E na época sem ele o tinha o voto. ciborgue, né? Que era o homem o biônico, que ele perdeu as duas pernas, ficou as um braço, duas- então um montou as duas Tem o pernas. senador biônico também, que eram dois senadores. mas Eram você- dois senadores, a ditadura criou um Um terceiro terceiro. para que era- poder fazer, para ela poder ganhar ali. Exato, e até hoje tem esse terceiro, não foi tirado. Podia voltar para dois. Podia né? voltar para dois, exatamente. Cada 4 anos elege um. Alguém já falou isso e também não conseguiu. Alguém que foi eleito aí. Você vai mexer no vai corporativismo, mexer, é é complicado. O cara não quer largar É duro a mexer. rapadura. É. Diminuir o número de senador, Existem propostas até para acabar com o Senado. É, exatamente. diminuir o Senado número não- de deputado É. e diminuir o número de vereador, então, Zé Balaio. Então, o número de vereadores é Dá definido. briga também, né? O número de vereadores tem uma lei federal que determina isso, né? Então, São Roque, se cumprir a lei federal, já pode ter 17 vereadores. São Roque já pode ter Já 17? pode ter pelo número da população. Isso daí se equaliza São junto com a 90 população. mil habitantes. Então, já Não, pode é. ter 17, vamos dizer assim. Existem, o ministro Marco Aurélio Mello, o voto dele, eu acompanhei nessa questão toda aí, ele é que pela posição de que o próprio município defina o seu número de vereadores, né? Então, mas ele foi voto vencido. Então, hoje, se você for, a Câmara Municipal pode, eventualmente, algumas câmaras reduziram o número por conta própria. E não houve nenhum abalo Sim. nesse sentido. Não houve problema. Ninguém entrou com uma ação contra essa. Porque às vezes a população aprova essa medida no momento. Quando, Você ainda acha que mais há quando ela não está necessidade? descontente com Você- a Câmara. Né? Você acha que há necessidade de 17 vereadores? Eu não sei, eu já mostrei meu ponto de vista uma vez aqui. Eu acho o seguinte: se não mexer no gasto da Câmara, Certo. Uhum. você não pode criar. Maior despesa. Vai 17, A própria 21. população, Né? Então, São Roque 15 eu acho um número razoável. número razoável, Eu acho um né? número razoável. Desde que não haja aquela vontade de pegar aquilo que o Chumbinho falou um dia aqui também, né? Porque pegar o teto, né, dos 4% que você tem direito, ou 7%, alguma coisa. Então, Não precisa tanto. não precisa tanto para você fazer com que o legislativo funcione bem aqui em São Roque. Apesar que o nosso legislativo não é esbanjador, é um legislativo que tem um certo comedimento aí, vamos dizer assim, nos gastos. Pedir desculpa que hoje eu tô o Jornal da Tosse aqui, lembrando o pessoal. o ar-condicionado. O ar-condicionado acabou comigo ontem. O programa viu? foi longo, né? O programa foi longo. Aí que eu não falo assim, tá no ar. E o cara mete o ar nas costas. Acabou Não, com você. houve a pergunta aqui, Zé, para você já respondeu, né? Que foi a pergunta de você Não, eu tô colocando aumentar aqui. o número de Não, eu tô vereadores. colocando aqui que apareceu como rádio Estúdio Mix, mas eu coloquei. Você é favorável ao aumento do número de vereadores em São Roque? Zé Balaio diz que a cidade já pode ter 17, hoje tem 15. Vamos ver o que o povo vai falar aqui. Não, então, normalmente, o que a gente acompanha, isso é uma resposta que a população deu também nas urnas, né? A população anda descontente com o desempenho do legislativo. Claro que do executivo também, em muitas situações.
mas do legislativo em si, a população está descontente. Então, ela acha que uma das medidas que pode vir a melhorar a qualidade do legislativo é diminuir o número, né? Então, eu não sei se isso é um fator de melhoria da qualidade do legislativo, você diminuir o número. Eu acho que também um dos pontos é aquilo que eu falei, não gastar tanto no legislativo, né? Você pode diminuir o gasto com a manutenção do legislativo. Aqui acontece isso, não se devolve dinheiro para... Devolveu, semana passada, devolveu 450 mil para Santa Casa. E se você for pôr na ponta do lápis, pode ser que até você precise até menos para manutenção do legislativo, né? Então, não tem sentido você ficar também aumentando o número de vereadores e cada um ganhando mais ainda do que ganha. Tá, já que a gente está fazendo um jogo, hoje a gente está indo para os extremos aí, né? Por exemplo, a gente falou da Câmara Municipal. O presidente ganha a eleição, tem um plano de governo. O prefeito tem um plano de governo. E a gente pega o plano de governo, é mais ou menos igual, né? Vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação. Basicamente assim, né? Vamos construir mais casas, né? Agora, Zé Balai, eu gostaria que você falasse de um assunto que algumas pessoas outro dia, na semana passada, questionaram. A cidade tem o plano... Diretor. Então, adianta. Isso já. Então, mas diga uma coisa. O prefeito tem o plano de governo, mas ele tem que seguir o plano de governo, que muitas vezes ele não segue, ou tem que seguir o plano diretor? O que é o plano diretor, Zé Balai, você com sua experiência? Não, mas isso é uma Discorra coisa... sobre o assunto. Não, isso é uma coisa interessante, porque você veja, isso já é uma mudança de comportamento, que a legislação já está obrigando os municípios a terem seus planos diretores, né? E você tem a lei orgânica, que também ela trata de uma série de questões relativas às questões de futuro, vamos dizer assim, né? E você tem o plano eleitoral. O plano eleitoral, às vezes, são inovações que são apresentadas para você diferenciar uma candidatura da outra, né? E você tem um perfil ali de um candidato que defende uma questão mais social, o outro vem para dar um gerenciamento aí como um empresário, etc. e tal. Então você começa a fazer a sua diferenciação pelas suas propostas que vão para o palanque, que vão para as redes sociais, etc. e tal. Só que quando entra, muitas vezes as pessoas não consideram que o prefeito entra, ele já tem um orçamento para ser seguido, um orçamento que é aprovado pelo prefeito do anterior, né? Então ele vai ter um ano já com um orçamento elaborado pelo prefeito que ele está sucedendo. O primeiro ano ele não consegue mexer quase nada. Ele pode ter uma maioria na Câmara e tentar fazer algumas mexidas ali, vamos dizer assim, mas de qualquer forma já está pronto para que ele siga aquelas determinações que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual. E além disso tudo, você tem o plano diretor, que é uma inovação, né? Tem o Estatuto da Cidade, tem uma série de inovações aí para que as cidades pensem mais no futuro do que no varejo, vamos dizer assim, né? E nós temos um plano diretor aqui em São Roque já desde 2006. Aliás, se trouxe o plano diretor. Esse plano diretor faz vários... A gente entrou nesse assunto porque já faz vários dias. Por favor, apresente o plano diretor. É um termo, assim, um tema que tem algum cabimento ser colocado no programa, porque nós estamos no período em que ele tem que ser revisto, que é no segundo ano do prefeito que está no mandato. Então agora é o momento Então, tá aqui, tá explícito nele, né? Esse plano que você tem aí, esse jornal aí... É de 2006, quer dizer... 2006 era o... Era o prefeito Efaneu. Então, são duas leis, né? E vale até quando esse plano? Não, ele tem validade ao longo da história, mas quando ele tem as renovações, ele vai sendo adaptado. Aquele famoso plano diretor do Henrique Luiz Arnott, nos anos 70. O Mário, no tempo, lá atrás, o Mário Luiz, quando foi 63. Foi prefeito, tinha tal do plano piloto que eles falavam, né? E depois o Henrique Arnott entrou, ele fez já com uma consultoria especializada, não me recordo agora, mas ele tinha uma consultoria para fazer esse tipo de inovação na época, né, que ele criou o plano diretor, que foi vigendo aí ao longo do tempo e sofreu alterações. Foi uma grande ação do Henrique Luiz Arnott. Foi modernização, um grande prefeito foi Henrique Arnott. Então, é uma pessoa que faz parte da história de São Roque e nós temos que mencioná-lo com muito orgulho de tê-lo como prefeito. E vivo até hoje, é uma pessoa que eu converso com frequência e tal. Agora,
você tem já um mecanismo mais moderno, né? Então você tem que estar, digamos assim, atento a ele. Você aprova e não é uma coisa, você simplesmente cumpre a lei, a exigência da lei. Você tem que ter um plano diretor. Exato. Eu fiz meu plano diretor, tá lá acabou e larga, e toca o barco. Fica aí, na gaveta. Ele tem que ser cuidado e cumprido. Exatamente. Tem algumas metas, algumas determinações mesmo, que estão dentro dele, que é aí que eu faço a grande interrogação. Será que ele foi posto em prática? Isso. O que foi O feito? que Do foi que feito tem esse nesse plano, período? tem um monte de página aí. Não, então, você tem... Por exemplo, será que tudo que foi colocado aí... E, por exemplo, vamos fazer um novo plano diretor. Olha que bonito. E o Fizemos. anterior? Ou foi cumprido? Então, mas é que ele, como você falou, a validade dele, ela está dentro das próprias revisões que você faz. Então, ele está sempre vivo. Então, a cada período, ele tem uma revisão. Então, essa revisão tem uma comissão especial aí para fazer essa revisão, colher... Aliás, o Guto criou lá, junto com os vereadores, uma Comissão de Assuntos Relevantes, falou que esta semana vai ser encaminhado para a Prefeitura e a Prefeitura deve marcar as audiências públicas. Então, a gente já vai falar como funciona um plano diretor do município. Mas, por exemplo, aí... Então, aqui o plano diretor, que é o artigo 141, por exemplo, mas depois eu vou falar um outro detalhe aqui. Que Você marcou alguns pontinhos? Não, tem alguns... Este aqui, por exemplo, eu vou só deixar bem claro aqui, que é aquilo que eu falei, que ele tem algumas determinações, né? Você pega o artigo 122, por exemplo, o Poder Executivo elaborará, no prazo de 18 meses, Um ano e meio. Após a publicação desta lei, projeto de lei referente ao Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo. Não está tendo sempre aquelas reuniões na Eu acho que ano associação passado comercial. criaram agora o turismo. Então, é aí que na ele época tá, do Daniel. então ele tem algumas diretrizes nesse sentido. Ele fala que deverá ser objeto que conste, né? Explorar os pontos turísticos do município, como Brasital, Capela de Santo Antônio, Mata da Câmara, Pedreira, Morro do Sabuó, Casa Grande do Bairro do Carmo, Morro do Cruzeiro. Que todo ano o Etelvino fala que está abandonado. Então, para você ter uma ideia, é uma determinação. Você tinha que ter já um cuidado específico para isso, com data marcada, que eram 18 meses, né? Depois você vai buscar parcerias com o Estado, governo federal, iniciativa privada e ONGs para o desenvolvimento do turismo sustentável. Isso são medidas aí que devem estar sendo observadas. Implantação do ecoturismo e do turismo sustentável. Elaboração, aí vem outro detalhe, elaboração de um plano de turismo sustentável, criando um conselho consultivo constituído dos mais variados segmentos da sociedade local, comprometidos com a participação na elaboração e implementação deste plano, visando o desenvolvimento integrado do município e região. Então, quer dizer que neste plano diretor, nasce uma preocupação específica com o turismo, que tem que estar sempre se reunindo. E, por exemplo, eu não sei se você teria aí o nosso amigo, o Mauro de Girolamo, eu vivo misturando o Mauro e Maurício, que eles são bem parecidos, né? Então. Ele vive questionando, plano diretor. Peso, a diferença é o peso. A diferença é o peso. A diferença está na arroba. Mas vive questionando o seguinte, precisa ter emprego. O plano diretor, não sei, tem um ponto aí que fala, vamos criar empregos. Não, então, aí no desenvolvimento do turismo se cria emprego, mas fala assim, temos que facilitar a chegada de indústrias e tal. Então, aí fica meio complicado porque você não depende apenas da situação local, né? Então você depende também da situação econômica. Por exemplo, quando foi feito esse plano de diretor, não falava, vamos ter um shopping. E veio o Catarina. Então. Não foi uma boa em termos de geração de empregos? Então, agora, por exemplo, aqui fala que você está dando foco para o turismo. Então, é uma forma de você também fazer com que a sua economia esteja voltada para isso. Então, de uma certa forma, o plano diretor ele está priorizando o turismo, priorizando a nossa vegetação, nossa mata, nosso sistema ecológico aqui todo, né? Então, tem aqui também... Eu gosto das suas marcações. E por isso que você gosta do papel, né? Então, porque Zé Fernando, eu ia pedir para você, segura o microfone do Zé Balai um pouquinho, só para mostrar que esse plano diretor não tá furado não, né? Furado. Levanta ele aí para ver, que ele está um pouco carcomido. Não, mas abre ele. Olha lá, vai pra câmera aqui, ó. Tem até meio... Tem umas marcas de cupim aí. Que é um cupim. Mas o plano é atual. Eu também tenho. Eu tenho é o tal negócio. lá. Se você reclama, às vezes, da área central, né? Ele tem uma preocupação específica com relação à área central, né?
elaboração de projeto O paisagístico. que fala da área central, que o pessoal critica. Aqui ele muito. fala, este plano deverá contemplar os seguintes aspectos. Ele cria uma ação denominada de Plano de Requalificação da Área Central, que tem como principal objetivo criar uma peça articuladora de todas as ações concernentes à estrutura urbana da sede do município, potencializando o uso dos recursos alocados, criando prioridades e ações emergenciais. Este plano deverá contemplar os seguintes aspectos. O texto é meio padrão, né? Nessa abertura. Tem alguma coisa que você vê que segue uma diretriz aí de alguma empresa que veio prestar assessoria também, que teve na época, né? Lembra quando que saiu até da lei orgânica dos municípios? Teve muitos municípios que pegou uma lei orgânica pronta e aí falava assim, temos que preservar o mar. E a cidade não tinha... Não, nós seguimos, por exemplo... Nem leu, pegou A nossa lei orgânica, nós seguimos o padrão do CEPAM, que era o nosso... Você falava muito do CEPAM, né? Referência de assessoria aos municípios, né? Então nós seguimos, mas claro que adaptando às nossas peculiaridades. Tirando o mar. Fora. Agora tem o seguinte aqui, ó, elaboração de projeto paisagístico de reforma da Praça da Matriz com alteração das espécies vegetais com a recomposição de fachadas. Então você isso tem já foi feito, trocar a árvore. Recomposição e também mexer nas fachadas. Que a gente está vendo ali essa árvore então, aí. Tem aquela lei de São Paulo que é ia falar da ficha limpa, da cidade limpa, que era do Gilberto Kassab, das fachadas, lembra? Que mandou tirar todos. Outdoor, São Paulo é proibido. Em São Roque tem aqui uma sinalização para isso, na Praça da Matriz, que é para recomposição de fachadas. Então, por exemplo, de colocar umas fachadas que estão escondendo... Tirar todos aqueles painéis, aí que eu quero ver. Que estão escondendo a arquitetura de algumas casas. Exatamente. Elaboração de projeto de arborização de ruas e praças, elaboração de projeto de sinalização turística e de trânsito. Isso o pessoal reclama que falta um bolsão para parar um ônibus na cidade. Agora isso vai ter no Largo dos Médicos. É difícil deixar parar um ônibus ali na Agora praça? Tem um anúncio no que Largo vai dos ter Médicos. Agora, então, ali foi falado, Vamos deixar um espaço agora, especificamente ao prazo que a gente estava falando. Só mostra aqui, já que você falou de praça, mostra a praça dos Expedicionários. Não pode a gente, numa instância turística como São Roque, eu não sei se estão colocando antes do horário. Olha lá a pomba. Não, é a pombinha. Fixa a foto. Se fosse no campo de futebol, era o coisa. Como é que chama? Eu quero. Olha um cara de bicicleta ali. Olha um cara de bicicleta. Analisa isso daí é um negócio. Tinha que ter uma fiscalização. Tem um carrinho com criança e a bicicleta. Então, tem um negócio. Tinha que ter uma fiscalização. No calçadão, a bicicleta. Isso é risco para quem está com idade, com criança, né? Lá, a criança passando. A imagem da praça chegou, hein? Olha como é que tá a Praça do Expedicionário, a gente fez nós temos os agentes de trânsito aí circulando pela cidade, que poderiam estar vendo essa... Tá vendo ali, olha lá, vamos ver, olha como é que tá a situação da Praça do Expedicionário, que todo dia a gente passa ali por volta das 3h30 da tarde, e a Praça do Expedicionário está sempre cheia de lixo. É que a gente está esperando juntar um pouco mais de lixo. Né? Segundo o Zé Fernando, o que nós vimos hoje é pouco, né? Pouco. Até 6 horas da tarde. Até 6 horas da tarde vai estar... Olha aí. Ó. 6 horas da tarde vai chegar até ali a... Praça dos Expedicionários... Não, eu já passei lá. Agora há pouco. A minha filha mora para cima ali um pouco, ela vem fim de semana. Sabe como se resolvia isso? Tem mais uma foto? Não, tem. Pode continuar. Sabe como você resolvia isso? Eu vou falar de uma forma bem humilde. Tem uma outra foto? Acho que eu fiz duas. E na hora tava passando. Olha as pombinhas ali, ó. Elas estão procurando alimento, né? E aquele carteiro que tá vindo ali atrás é o Donizete Carteiro. Donizete Carteiro, que você, por sinal, entrevistou ele aí, que se você tivesse filmado. Eu não sei, eu mandei o vídeo. Viu? Ele falou que tem que ter câmera na cidade. Não, ele está culpando o comerciante ou a população que se antecipa. Não custa. Se tiver uma caçamba de plástico, sabe aquelas de plástico? Como diria Teofilo Nogueira? Isso, exato, de plástico. Se você colocar uma caçamba de plástico, já teve tempo, ela quebrou. De tanto uso, ela quebrou. Se colocar uma caçamba de plástico... Mas ali está fora do horário. Aliás, a gente deixa espaço para a Prefeitura de São Roque, que está sempre acompanhando o nosso programa. Quem estão colocando no horário errado o lixo? Sim, então. Também. Eu passei um projeto outro dia. 2 erros. Colocar no horário errado, mas muito bem. Até às 6 não fica esse lixo. Agora das 6 à meia-noite fica. E uma caçambinha de plástico. O horário seria após as 18 horas. Então, que é a recomendação. Eles reformam meia-noite. É restaurante que fecha porque serve tudo só almoço e põe ali. Olha, tem as ruas ali, não podem
Não é todas fim de que podem ter semana, né? lixeira. Fim de semana, Pode ter a pessoa- lixeira, porque atrapalha a calçada. A lixeira tampa, o cara tem que atravessar pela rua. Você É horrível, colocar. fica É horrível feio, ali. feio, feio. Não a minha, a Padre Marçal. Tanto que da Padre Marçal, a gente Na rua João João 23, João 23. a gente não usa, porque nós temos as caçambas lá no Popularmente nosso chamada de João Quase. E João Quase, então. E na João Quase, Antiga a gente, Travessa Guaianã. a gente não usa, acaba não usando. Mas passa lixo. Passa o lixeiro, não, o lixeiro passa na rua ali da João 23 e vai para o expedicionário, 11h30. Da noite? 15 Então para esse meia-noite. lixo fica até 11h30. Exatamente, meia-noite. adianta ficar até às 6 sem lixo e das 6 da meia-noite ficar isso lá? Ele não vai fazer muita diferença. Então você, eu vou multar. Volta o lixo lá do Isso, expedicionário então lá. tem que falar pro pessoal, olha, até às 6h01, Ah lá. tá vendo? Isso Até é às 4 da 6, tarde. E vai aumentando. depois das 6 vai poder, quer dizer. Ah lá, e tem uma pombinha sentada. Olha, eu vou Pombinha dizer pra pras você, se você 23. passar das 6 lá, como o Zé já passou, tem mais que o dobro do que tá aí. Muito mais. Tá e cheio. aí depois o coletor vai passar, a coleta vai passar ali tipo 10 horas da noite. Mais de 10. nunca Então, passa. E aí tem vai que o fazer? cachorro, Depois da- vai a tendo gente cachorro, joga uma vai lei. tendo uma série de Exatamente. coisa ali que vai. Exatamente. Cachorro rasga o lixo. Vai rasgando, vai atrás Não, e a de. gente já É viu sobra de também. comida, é sobra de Exatamente. comida. Não, Vai, e sujeira. o que a gente já viu também é pessoal Até pegando pessoal pegando material latinha. reciclável. Reciclável. Vão abrindo pra As- procurar latinha. etc. Todos os dias, infelizmente, eu não falo isso com prazer nenhum, mas infelizmente, e a pessoa vai fazer isso em outra hora, se ela tiver também, é uma questão até de sobrevivência, né? E as pessoas passa uma mãe aquele lixo, e a aquele saco filha com um saco enorme Ah, e vão sim, já vi. juntar saco reciclável ali, eles sobem a rua de casa É, e aquele- vão pegando depois Aquele dos saco, comércios. aquele saco ali já foi revirado. Já Aquele- foi revirado. É, ele já tem Já é um alguém, saco que alguém foi já revirado. alguém já Alguma passou coisa já procurando, revirou. né? Olha, tem um site aqui do vanderluiz.com.br que eu recomendo e tá assim, ó, o lixo na região central de São Roque deve ser colocado a partir das 18 horas. No domingo não tem coleta, orienta a divisão de meio ambiente da Prefeitura de São Roque, sempre sei depois com a mudança da licitação. Dessa maneira, os moradores e comerciantes devem colocar o lixo de rua na segunda-feira. E isso A Prefeitura, mais uma acontece. vez, ressaltou que a empresa M. Rover, que assumiu recentemente o coleta de lixo, está colocando o serviço em dia e dizendo que não pode colocar lá. Eu bati um negócio de uma lei. Tinha uma lei que tinha uma multa se colocasse Tem, 2 horas. tem. Eu saio de casa para vir fazer o programa. E vai passar o lixeiro em casa às 6 da tarde. Eu não estarei em casa às 6 da tarde. Então, se eu for sair meio-dia, ou se eu saio 8 da manhã Já põe pra rua. e pôr pra rua, eu tô sujeito a ter multa. É. E será que passa lá a fiscalização? Na frente da casa pode chegar e multar. E ali, que tá na Aí praça de ninguém São sabe quem pôs, de né? quem é esse lixo? De quem é, exatamente. Ninguém sabe quem foi E- que pôs lá, a não ser que Então é aquele- uma maneira de fugir da você, da tá multa. pondo, você tá pondo lá, não tá pondo na frente da sua casa, aí você fica identificado, né? Se você pôs fora de hora na sua. Exatamente. Então E estão tem- usando mas- a praça como fuga, né? Mas de qualquer forma, cumprimento da vai, lei. Que se cumpra a lei. Vai colocar esse lixo às 6 horas e vai ficar lá até pelo menos 11h30. É quase a mesma coisa. Então não tinha que passar. Não, E sábado. que tem ou loja passa que- 6 horas em ponto, o que é impossível. Ou então você coloca uma caçamba de plástico e resolve o problema. O Fábio Coelho, sugestão: caçambas, como é em toda Buenos Aires. Também. E se cobra uma taxa e se tem essa caçamba. Ah, mas a taxa de todo mundo é. Quantas pessoas que vai dividir ali? Não vai ser muito caro. Não vai ser muito caro. Então, nessa questão de IPTU, não sei o quê, aí teria que ser na licitação do lixo. Quem que veio aqui e falou que o prefeito vai comprar 50 containers novos? Foi o Júlio Mariano, não sei que falou. O Júlio Mariano. É, Júlio vão Mariano. trocar os containers. Mas os já existentes, né? Não, ele ia. Não, era eu tenho- troca e depois ia ter um aumento. Pode ser que a expedicionário além seja beneficiado. além da substituição, tem um. Teria Mas não vai continuar uns ficando 20 feio, a tá mais, o mais ou container ali. Mas vai continuar parando pomba, parando É judiação ratinho. porque a praça Ela ela é tampa, pequena. Teria ela que, tampa, gente. Não tem um cuidado com essa tampa. praça. Essa caçamba que eu tô falando que tinha lá, agora de plástico, né? Porque agora nós estamos. Essa caçamba você levantava, jogava, eu cansei de ver pessoas fazerem, jogava e fechava. Isso é Com bom. o tempo ela quebrou. Realmente ela quebrou. Substitui. Mas de muito, exatamente, substitui. E não deixa sem. Mas não pode, numa instância turística. Não, a gente não fica- pode. É desagradável porque é uma praça, né? Já ela é feinha, assim, sob o ponto Já. de vista de descuido, né? Já é uma praça Ela é descuidada, dos descuidada. expedicionários, deveria ser um pouquinho mais bem É, tem uma cuidada. referência para Uma até turismo, referência, passear, ver exato. o monumentinho As ali e praças. As praças Cara, dá um puta trabalho.
Hoje em dia falar isso não é muito, né, ecológico, mas normalmente as praças em cidades turísticas, em qualquer parte do mundo, elas têm chafariz, elas têm o seu atrativo para você ir na praça. Na praça do expedicionário, realmente o atrativo é levar o lixo. E nem respeito aos expedicionários tá tendo. Não, exatamente, nem respeito. Antigamente ainda tinha um obelisco lá, né? Então. Isso agora não tem mais nem isso. Então. Não tem mais obelisco? Não, já tiraram. Tinha um obelisquinho lá com capacete. Com o nome de todo mundo. Não tem mais nada disso. Bastos, não tem mais nada disso. Eu ia colocar. Foi para a Praça da República, será? Não, na Praça da República tem os pracinhas. Os pracinhas. Que são da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Não, esse era então, dos expedicionários. É uma pergunta que se faz. Onde está o capacete lá? Isso, exatamente. Tinha um capacete lá. O capacete e o nome de todos eles, né? O nome deles, uma placa com o nome deles lá. Eu, inclusive, quando eu fazia o roteiro lá do filme aqui, que ele Só tá faltando 10 minutos do programa? Não acredito. Uma das cenas era Roque Bastos entrando, desfilando. Eu me lembro disso. Depois só deixa eu terminar aqui com aquela questão do prazo. Mas do prazo. Qual o prazo para apresentar aqui? Tem gente perguntando. E o povo participa, Zé Balaio? Então, aí se você seguir... Existe. Você falou que o vereador Gutuissa, eu conheço, tem o Rui Ribeiro Lopes, que está, acho que, pela ISAM lá dentro da comissão, tem o Juninho, que é funcionário da Câmara Municipal, está representando o Poder Legislativo lá nessa comissão, entre outras pessoas. Mas, porém, a gente quer saber, assim, por exemplo, um balanço do que foi as metas atingidas, o que vai ser alterado, as propostas, para que isso seja realmente um plano vivo, né? Um plano que tenha razão de existir, exatamente, né? Foi não feito só para fazer uma pessoa que foi um dos grandes responsáveis, o Roberto Godinho, né? Talvez o maior responsável dele, é uma pessoa que teve um carinho especial nessa fase de elaboração do plano diretor, uma preocupação muito grande. Creio eu que ele também deve estar com aquela preocupação de que o plano está vivo ou não. Ou né? não, Então, está sendo utilizado. Realmente ele está buscando pensar no futuro. Ou o varejo venceu o plano diretor, né? Então, exatamente. Então, mas já que, Zé, se concluiu? Não, eu vou só ler aqui o artigo 141. Aí que ele dá vida ao plano, né? Ele falou: o plano diretor deverá ser objeto de revisões periódicas a cada 4 anos, a serem efetuadas durante o segundo ano de cada mandato do Executivo Municipal. Então, estamos já fechando o segundo ano do Cláudio Góes, que seria o momento oportuno para que isso fosse cumprido, né? Caberá à unidade administrativa da Prefeitura responsável pelo planejamento urbano do município as seguintes tarefas, que poderão ser feitas por servidores municipais ou por consultoria especificamente contratada. 1. Recolher as solicitações de revisão dos diferentes segmentos de interesse, definir a pauta de alterações a serem estudadas em cada revisão ordinária, dar ampla divulgação às propostas, promover a realização de audiências públicas abertas à participação de todos os representantes da comunidade interessados para debate das propostas e redigir, após a realização das audiências, as propostas na forma de projeto de lei a ser encaminhado à Câmara Municipal. Então tem todo esse caminho ainda. Porque tem gente perguntando, mas fica na mão de quem? Então, a grande dúvida é que se, por exemplo, aquilo que você citou do Mauro, do Mauro e do Maurício, os dois Mauro irmãos Maurício, sempre colocam nas redes sociais isso daí. Quando está na mão de quem? Quando vai ser, o que vai ter. Por exemplo, eles podem ter alguma ideia de como melhor desenvolver o município, ou de como umas ideias para gerar emprego, pra etc. Comércio, então, o momento é este, né? A não ser que haja alguma alteração, mas tem que ser aprovada pela Câmara, por exemplo, prorrogação de prazo, porque está especificado aqui que é no segundo ano. Mas eu falei com o Gutuissa, não, foi o Gutuissa ou foi o Marcelo Marques? Agora você falou com o Marcelo Marques. Marcelo Marques falou que antes do plano diretor poderemos ter a votação, a discussão do plano ambiental. O plano ambiental também fala que tem também alguma coisa no plano diretor. Não existe um plano ambiental. Eu creio que eles estejam também fazendo alguma coisa assim, de juntar a legislação mas aí toda. Poderia adiar, fazer primeiro o plano ambiental e depois o plano diretor? Depende muito da situação da força política. Tem que ter uma, digamos assim, uma justificativa para isso, né? Então, um convencimento para que... Aqui fala dessas questões ambientais também. Mas já não atinge, já não... Não, aqui ele da mesma forma que ele estava falando da questão do turismo, do plano de turismo, ele fala também de meio ambiente, entendeu? Então diz aí se precisa criar um plano ambiental.
O Zé Balai é o nosso leitor de Não. regulamento. É um homem que sabe tudo. Tem que ser no papel, no computador ele... Não, aqui fala da questão Vamos lá, tá? estruturação urbana e infraestrutura. Ele vem falando da questão viária aqui, com bastante ênfase para a questão viária, que é importante pro Mas não tem o específico. turismo sustentável, né? Fala do turismo, do desenvolvimento do turismo sustentável, tem toda uma seção inteira destinada a essa questão do turismo sustentável. Essa questão do meio ambiente, Específica não. ela trata, mas não da política de saneamento básico, tem até da política de segurança pública, política de gerenciamento dos resíduos sólidos, que é a questão ambiental também, entendeu? Eu creio que essa ideia que você falou... De falar primeiro ambiental. Não vai atrapalhar, mas você não pode deixar de cumprir o plano diretor uma vez que ele está em vigência, né? Zé Balai, para fechar o programa, tem 5 minutos. Hoje na sessão da Câmara Municipal de São Roque, tem alguma coisa? Não. Tinha um projeto do vereador José Luiz da Silva César, emenda número 1, modificativa, proposta, tal. Quer dizer o seguinte, revoga o artigo 155 da Lei Orgânica. O servidor com mais de 5 anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo, que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará 1/10 dessa diferença por 2 anos no exercício do cargo até o limite de 10 décimos. E aí o Piniquinho quer alterar. Ele quer tirar esse... A presente emenda objetiva modificar a proposta original, aumentando o prazo para incorporação dos décimos de 1 para 2 anos. Digamos assim, vamos comparar para que as pessoas entendam. Ele está querendo mexer na lei orgânica, que é como mexer na Constituição do Estado ou na Constituição Federal. Isso tudo tem um rito específico e Então, um cada quórum ano específico. incorpora quanto? Deixa eu ver aqui. Vai até completar um salário, né? Depois Até completar. Então, isso aqui é... Na época que nós elaboramos a lei orgânica, foi uma reivindicação do funcionalismo e que eles apresentaram nas Ela comissões... incorporará 1/10 dessa diferença por 2 anos de exercício. E ele estava presente emenda, o objetivo de modificar a proposta, aumentando o prazo para incorporação dos 10 de 1 para 2 anos. Aqui já está a proposta dele. Ele quer para 2 anos. Para 2 anos. É. Mas agora tem vereador que queria que tirasse. Eu até ouvi no Nogueira, pelo que eu senti. Isso é uma briga antiga. Para tirar. O Júlio o Mariano já falou e depois falou que já pararam ele na rua. Mas quem já garantiu isso está garantido. Não, então, você sabe o seguinte, que na época da elaboração da lei orgânica, não sei se vai ter tempo, eu vou tentar resumir o mais rápido possível. Na época da elaboração da lei orgânica, a lei orgânica tem um capítulo específico para os servidores públicos. E nós, nas comissões de sistematização, nós fizemos diversas reuniões com os servidores e eles apresentaram essa proposta. A alegação principal é de que alguns funcionários estavam ganhando na justiça esse direito. Entendeu? Estavam entrando na justiça por terem exercido funções de confiança. Então, eles pediam a reparação disso, né? A incorporação desse período, e a justiça deu ganho de causa para algumas pessoas. Então, nós achávamos que, uma vez que isso estava sendo reconhecido, poderia ser incorporado na lei orgânica. Só para a gente entender, tem 2 funcionários... Foi a pressão corporativa sobre a Câmara e ela passou. Hoje ela ela está dentro de uma Constituição. Cada um ganha R$1.000. Aí um deles vai trabalhar num cargo de chefia e ele vai incorporando um pouquinho. Aí quando ele volta 10 anos depois, aquele companheiro de trabalho dele que entrou na mesma função segue ganhando R$1.000 e ele está ganhando... Pode estar ganhando 2. Pode. E aí incorporou. Realmente. E aí, quando existem diversos exemplos, existem exemplos, por exemplo, que são usados por quem é contra, digamos que se cria aí digamos, entre aspas, aí um marajá, vamos dizer, né? A pessoa tem uma função de auxiliar alguma coisa, ou auxiliar de escritório, alguma coisa nesse sentido, vamos dar um exemplo assim, e depois ao longo foi ocupando cargos e o salário dele é muito superior ao que seria o dele de origem. Inicialmente. Então, tudo bem. Isso são críticas que se fazem. Porém, como eu volto a dizer, faz parte da lei orgânica, que é a Constituição Municipal. E para se mexer na Constituição é outra coisa, não é um projeto. É um projeto de emenda.
emenda a Aí lei orgânica. E a Câmara aprovou a retirada desse projeto, 2 votos contrários, do Zé Luiz, que é autor do projeto Piniquinho, e do Rafael Marreiro. Então, retirada, não a rejeição. Retirada, quer dizer, retirada. não sabe quando volta. Porque a rejeição vai se dar em 2 turnos, o quórum é de 2/3 para se mexer na Constituição. Não é simples, né? E outra coisa aqui... A não ser que hoje... alguém vá para o judiciário e fale que isso aí é inconstitucional. Então, e o projeto de lei do Executivo que estabelece a data base para revisão anual e reajuste dos vencimentos e salários dos servidores. O Cláudio mandou esse projeto, se não me falha a memória, para ser em maio, retroativo a janeiro. Fechou um acordo com o sindicato. Aí, o pessoal da educação não concordou que iria a partir de janeiro. Então ficou para lá, para cá. O que aconteceu? Foi retirado esse projeto também. Então a gente já está no fim do ano. Pode ser que a gente comece de novo o ano sem ter a data base. Não estão se entendendo. E quem reclamou, inclusive, dessa retirada foi o vereador Etelvino Nogueira. Ele falou, poxa, a gente era uma chance e tal. Então, e quem votou não estão se entendendo. Aí não tem, por exemplo... O Etelvino Nogueira e o Piniquinho votaram contra a retirada. Os outros foram favoráveis. Por exemplo, a base do prefeito... Votou pela retirada, houve justificativa. Precisamos estudar, porque tem uma diferencinha se você pegar no começo do ano ou pegar no fim do ano. Não estão se entendendo, não chegaram ainda. Do ano, apesar de ser retroativo. Não chegaram a um entendimento. Então... Porque fala o seguinte: o funcionário público pode ter em maio, mas quem está ligado à educação tem que ser no começo do ano. Então que é difícil mexer porque tem encadeamentos, né? Então, um tem um interesse, choca com o outro, então, às vezes você. Foi retirado esse tem uma projeto. Iniciativa e ela provou que então, hoje, 2 duro assuntos de operacionalizar. Então, relacionados ao funcionalismo, definição de database e mexer nessa questão que vai acrescentando o salário, os 2 projetos foram retirados. Essa é diferente. Um é projeto, esse daí já é emenda constitucional. Foram retirados. A Constituição Municipal, vamos dizer assim. Para o prefeito mexer no negócio desse, o prefeito mexe, só mais 30 segundos, mexe nisso que vai incorporando no salário. Perde o voto do funcionalismo público? Não é uma medida, digamos assim, que vai ser lembrado da eleição. Não vai deixar o pessoal contente, não. Digo como ex-funcionário público. E você estava na criação lá, né, Zé? Agora então, é o que eu falei para você. Houve realmente a pressão dos funcionários para que isso fosse incorporado na lei orgânica. A comissão de sistematização, que era responsável para discutir as questões do funcionalismo, houve por bem incorporar na lei orgânica isso. Foi para o plenário e foi aprovado. Então, hoje faz parte da Constituição Municipal. Para se mexer nisso, são 2 turnos de discussão para discussão e votação e o quórum de 2/3 para você ter essa questão aprovada. É isso aí. Acho que deu para colocar. Passou rápido o programa, hein? Rápido. Obrigado às pessoas que mandaram mensagem. Durante a semana a gente vem com convidados também, para a gente falar mais aqui dentro do nosso Linha Aberta, tá bom, Zé Fernando? Muito obrigado pela sua presença. E como é que é a notícia final? O São Paulo está de olho no goleiro Vanderlei dos Santos? Estão dizendo que já está praticamente assinado. Falta só pequenos detalhes. Opa! Mas é apenas uma notícia de tantas que parece por aí, né? Que já deve pegar o titular, alguma coisa aconteceu lá dentro. Provavelmente ele tem um contrato que deve... Vai expirar? Que se expira daqui 6 meses, aqueles rolos. Que já... E ele já assina e pronto, dá um troco lá pro Santos, o Santos libera antes. Muitas vezes quando se tem um bom entendimento da diretoria. Quando não se tem, o cara segura, não, então você vai ficar 6 meses parado e tal. Por exemplo, tem um jogador... Melhor que o Sidão? O Thiago Matheus eu posso dar um monte, mas o Sidão são melhor. Mas o Sidão um pouco é pegação, sabe? Ele tomou um gol contra a América e não culpar ele, coitado, foi 2 contra 1, um pouco e tem uma vaga de treinador aberta, hein, pro Real Madrid. Já saiu? Já saiu, não, mas é aquele italiano lá, como é que é o nome dele? Conte, Parece que já estava acertado com ele, faltava ele chegar em Madrid para assinar. Era o que falaram um pouco antes de vir para cá, que eu tinha ouvido. Vamos ver então, tem uma vaga de treinador lá. Então tá bom, obrigado Zé Fernando, amanhã a gente volta, obrigado Zé Balai, obrigado às pessoas que participaram conosco aqui nesse bate-papo. Lucas Berlato também, muito obrigado pela participação. O caderno hoje aqui do Barcelona não tem nada a ver. Você foi responsável pela queda do... Sacanagem, ele veio do Montepeg lá. Ontem ele tava com o caderno do Santos, hoje ele veio do Barcelona, sacanagem. Hoje é tudo do enfesadinho. Essa é do enfesadinho. Então tá bom, grande abraço, a gente volta amanhã, valeu pessoal, tchau, tchau.